Olá, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre rascunhos de pensamento sobre política. Por que rascunhos? Porque eu não me sinto capacitado para falar sobre política. O que muitas vezes nós observamos no dia de hoje é que parece que todas as pessoas têm gabarito suficiente para falar sobre políticas ou sobre questões socioeconômicas, enfim, parece que todo mundo, se tivesse no lugar de um governador, no lugar de um presidente, no lugar de um prefeito, todas as pessoas do povo fariam uma boa gestão. Então, eu não concordo com isso. E aí eu já quero colocar um ponto bem claro. Eu não acredito que a corrupção do nosso sistema político é uma realidade que não existe. Na verdade, a corrupção ela é uma realidade que existe. E o nosso grau de indignação, ele é realmente plausível. Mas isso não exclui o fato de que você precisa ter uma capacidade para fazer uma gestão. Afinal de contas, é uma gestão que envolve um ente federativo, envolve um município, um estado-membro, um distrito federal ou o estado, a União, né? Que seria aí vamos falar assim, o Brasil, né? Esses são conceitos de direito constitucional. Para quem não sabe, eu também tenho formação em direito. Então, muitas vezes, qual que é o problema? O problema disso é que às vezes falta um pouco de técnica, um pouco de conhecer alguns aspectos técnicos de uma nação. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Eu vou somente ler não, uma transcrição. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes, ok? Isso ali você tem lá na Constituição. Então, o poder, esse poder, ele tem três funções. Ele é exercido a partir de três funções. Quais são essas funções? Legislativo, executivo e judiciário. Há quem diga que são três poderes, mas tecnicamente, se você observar, se você ver a doutrina, os manuais, os cursos de direito constitucional, vai falar que são três funções. São três funções. Executivo, legislativo e judiciário. Função executiva, legislativa e judiciária. E aqui no Brasil, a nossa legislação ela adere ao federalismo, no sistema de freios e contrapesos, que em inglês existe o nome check and balance. O que é isso, afinal de contas? Bem, o executivo irá fiscalizar a atividade do judiciário, o judiciário irá fiscalizar a atividade do legislativo, o legislativo irá fiscalizar a atividade do executivo, enfim, cada órgão, né, do executivo, do judiciário ou do legislativo irá fiscalizar a atividade do outro. Por isso que é um mecanismo de freios e contrapesos. E isso significa também que, por exemplo, qual é a atividade principal do executivo? A administração. Só que isso não significa que eminentemente a única atividade do executivo será a administração. O executivo também irá fazer algum tipo de atividade atinente a julgar e legislar. O executivo também poderá legislar. Existem aí espécies de normas que falam sobre isso. O executivo também irá legislar. O legislativo, por via de conseguinte, também fará algumas atividades de administração e de caráter judiciário.
Então esse é o federalismo, esse é somente um exemplo, tá? De uma gama de atividades. Por exemplo, nós temos aí dentro do que significa lei, nós temos uma hierarquia. Então, qual seria a hierarquia? Vamos falar de uma maneira bem simples. Constituição Federal, leis complementares, não me engano, e leis ordinárias. Então, é uma hierarquia. E você tem as esferas, né? Dentro, por exemplo, nas esferas do judiciário, nós temos as varas, depois os tribunais de justiça, depois os tribunais federais. Por exemplo, você tem o STJ e o STF. E para cada órgão, por exemplo, do judiciário, você tem determinados tipos de matérias que serão apreciadas. Por exemplo, isso está tudo elencado ali na Constituição. Vou citar também um outro exemplo, só para a gente ver que a questão ela envolve aspectos técnicos. Os artigos 1 a 4 da Constituição Federal são artigos que são basilares, que sobre tais artigos, todo o sistema jurídico dos direitos fundamentais, que é do artigo 6º, 7º, 5º, 6º e seguintes, vai estar sobre esta base, do artigo 1º a 4º da Constituição. E isso, novamente, está nos manuais de direito constitucional. Então, você consegue perceber claramente que não é uma questão simplesmente que qualquer um pode ir lá e fazer a coisa. Só que qual que é o grande problema no que se refere à questão de política? As pessoas, elas acreditam que simplesmente se houver boa vontade, o serviço será bem feito. Veja bem, eu não tenho experiência na área política, eu não tenho nada disso. É só uma perspectiva e um rascunho de alguém que estudou um pouquinho a mais. Então, o que acontece? Existe um nível de moralidade que ela é decaída. E muitas vezes o que ocorre é que muitos políticos, eles têm a capacidade, muitos gestores, né? Alguns prefeitos, alguns governadores, sim, alguns ministros do STF, inclusive, eles têm a capacidade técnica. O problema é que eles não têm o aspecto moral, entendeu? E existe a capacidade técnica e existe o aspecto moral. Eu estudei alguns tipos de obras de direito constitucional de políticos conhecidos, dos quais eu não vou citar o nome aqui, mas que são de moralidade suspeita. Então o grande problema, novamente, não é a capacidade técnica. Alguns sequer têm capacidade técnica. O problema é você unir dentro de um gestor, de um político, alguém que tenha uma capacidade técnica e uma conduta ilibada, uma moralidade ilibada. Então, não é fácil, e eu acredito que não seja fácil fazer uma gestão. E eu não sou daqueles que passam um filtro e simplesmente diz assim, não há nenhum político honesto. Sempre há uma pessoa honesta que está batalhando. Sempre há. Eu compactuo dessa ideia. Eu vejo com bastante assim, curiosidade e bastante perspicácia e afinco a atuação de um deputado federal jovem, um rapaz jovem, mas que me parece que está fazendo uma boa gestão até o presente momento. O nome dele é Kim Kataguiri. Não sei se vocês já ouviram falar. Se vocês já ouviram falar de Kim Kataguiri, conheça um pouco do trabalho dele, da produção legislativa dele. Realmente é um trabalho muito bom. Bem, eu vou finalizar aqui esse vídeo. Novamente eu digo que são rascunhos, são ideias, são questões que eu vou levantando, porque daqui a pouco eu vou dar carona para um colega aqui e eu vou ter que finalizar o vídeo, tá certo? Um abraço, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E quem está acompanhando meu canal, se existe alguém, dá um
uma sinalização de que tipo de conteúdo vocês querem que eu faça. Um abraço e fiquem na paz. Falou!